aí eu vou deixar você fazer essa pergunta sobre projetos, vida e obra, igual tem na caixinha de pergunta lá. Aí você manda. E a minha maior dificuldade hoje é ter um time mais independente. Porque o meu tempo já não suporta demanda, essa coisa toda. E assim, e como treinar essa turma para que eles sejam mais eficientes de forma independente? Boa. Sua pergunta é boa. Vamos lá. A primeira coisa eu acho que é o seguinte. Todo escritório de arquitetura, para ele crescer, ele tem que depender menos de você, tem que depender menos possível de você. E eu vou dar um exemplo de Milão, mas na sua localização que você tá, ou seja, outro estado, você precisa estar fora do escritório. Por quê? O cliente não está fora. E para isso você precisa o quê? De um time bom, bem treinado e processos bem claros. Então o primeiro passo para isso aí, o que a gente costuma falar, Juliano? Ninguém consegue refazer aí o detalhamento ou atender o cliente da forma que eu atendo, beleza. Então, qual é a forma que você atende? A primeira pergunta que você tem que fazer para você. Ah, eu atendo assim, é bom porque eu faço isso e aquilo. Pronto. Você começa a tirar a receita do bolo da sua cabeça. Então, como é que você faz isso? Playbook. Eu acho que hoje a gente já tinha falado um pouco disso, né? Que é escrever como é que você faz as coisas, né? Lá atrás, cara, no interior da Bahia, quando eu vi que eu precisava muito de tempo, o playbook eu fazia da seguinte maneira, eu gravava a tela. Então, por exemplo, eu ia corrigir um projeto de um estagiário, de um arquiteto que trabalhava no escritório. Eu gravava a tela e falava, ó, isso aqui não pode acontecer porque eu não tinha tempo de escrever. Hoje os nossos playbooks são todos escritos. Então a primeira coisa para você fazer antes, a gente vai chegar no treinamento, né? É você falar como você quer que as coisas sejam feitas. É a definição do processo. Exatamente, porque é a definição do processo. Porque, por exemplo, como é que se faz um bolo? O bolo tem tais ingredientes, você vai fazer dessa maneira. Mas o tempo de cozimento, o tempo que vai no forno, a temperatura, o cheque do bolo, tudo isso que é o seu toque, você tem que formalizar isso. Depois é treinamento. Cara, não existe crescimento de um escritório de arquitetura sem rotina de treinamento. Então hoje lá dentro do escritório a gente tem vários semanalmente, né, e temos mensalmente que é diante daquilo que a gente vê que é mais necessidade. Então o que acontece? Vou te fazer uma pergunta. O que você acha que dá mais gap lá nos projetos, lá no escritório? Interior, acabamento. Especificação ou paginação? Fala uma coisa bem específica. Gap que você fala o que vai mais errado, demora. ou demora, ou que você queria que a equipe sua fizesse que você ainda mete muita mão. A gente tem tentado delegar, só que isso ainda não está acontecendo de forma tão redonda. Mas está delegado, está acontecendo, entendeu? Mas assim, eu acho que a gente acaba perdendo tempo em alguns processos, ou por ineficiência. Eu acho que esse playbook que você está falando no sentido, eu faço por esse caminho, só que fulano faz por aquele caminho. Por mais que chega no resultado. No resultado, só que talvez pessoas fazem por caminhos diferentes, o que talvez gere mais tempo. Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu recentemente no escritório. O meu tempo de renderização estava muito grande. Sim. Falei, caramba, mas por que está acontecendo? Aí eu fui e falei, não. Aí o cara começou, não, demora muito porque a modelagem não está chegando boa, uma etapa antes. E não está chegando boa por quê? Não está porque as esquadrias estão num bloco só e etc. Eu falei, então beleza. Elenca os últimos 5 projetos, o que te atrasou o seu lado? O renderizador. Então beleza. E me mostra, além disso, a solução, como é que deve vir. Aí o cara fez lá. Aí ele fez um documento, um Word, sei lá, de 3 páginas. O que eu fiz? Reuni todo o time e olha só, não foi nem eu que dei o treinamento. O cara que renderiza falou, olha pessoal, tem que vir assim, assim, assado, para que eu renderize mais rápido. Sim. E aí a galera do render, olha só, o que é efeito borboleta. O da modelagem falou assim, não, mas é porque o pessoal que faz o estudo preliminar não mandou essas informações. Então olha só, como eu botei todo mundo na sala para discutir, a gente chegou na solução do render, só que a cadeia tinha que corrigir lá no começo. Talvez você nem estava vendo o que era o problema de fato. Exatamente, aí eu só tô atacando. Exatamente, às vezes eu só tô atacando o cara do render, mas o problema às vezes não tá nele. Às vezes está na falta de comunicação, às vezes está num processo que não foi bem definido, às vezes está numa série de coisas, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, para você atacar aí o treinamento, primeiro, onde é que está tendo gargalo? Em qual etapa? Estudo preliminar, 3D, render, projeto legal, projeto executivo? É um projeto de arquitetônico, interiores? Beleza. Quais projetos teve gargalo? Esse. Em qual subetapa? Eu estou falando nas perguntas que você tem que responder. Sim, tudo sim, pergunta. Sim. Qual subetapa? X, Y, Z. Tá, agora eu vou conversar com quem fez isso aqui. Qual foi a dificuldade dela? Por que fez errado? E aí você faz a receita do bolo e o pau quebra. Eu tenho uma frase bem legal, Juliano, que é o seguinte.
Se você não tem prioridade na sua gestão, você não tem prioridade para crescer. Então, se você não vê etapas ou atividades de gestão como uma coisa importante e vai só postergando, Sim. acaba que você posterga também o seu crescimento. Então, acaba que se você não marcar, por exemplo, não precisa corrigir tudo do dia para noite. Você coloca na agenda, cara, vou corrigir a etapa X desse mesmo treinamento, é tal dia. Pode estar pegando fogo na obra, a gente dá um jeito, entendeu? Sim. Então é um pouco... Há 2 semanas atrás a gente teve reunião com os coordenadores lá para ter esse foco, né? Esse alinhamento, porque a gente percebeu que de todos os gargalos da empresa, fechar contrato não é um gargalo. A apresentação, principalmente a parte do arquitetônico, bem ágil, criação, renderização, porque a gente até tentou migrar pro Corona. Só que, porra, quando a gente viu aquele trem lá renderizando durante 5 horas, cara, ainda não é a nossa realidade. A gente caiu no Escape. É muito bom. A qualidade não é igual ao Corona, mas assim, entrega bacana e a nível de agilidade muito rápida. Né? E aí a gente, de fato, hoje se esbarra nesse quesito processo. Talvez, eu acho que o que eu trabalho é mapear, escrever, que seja fazer vídeo, para ter um e-book completo para todo mundo de fato, saber o que acontece. Saber o que acontece. Boa, é isso aí. Show de bola, João. Irmão, obrigado, viu? Eu que agradeço. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Não sei se você sabe, mas aqui a Galeria Vittorio Emanuele é o nome de o primeiro rei da Itália unificada. Ele construiu isso aqui e já existia a Catedral do Duomo. E aí tem uma diferença. Embora pareça que a arquitetura converse, são períodos diferentes da arquitetura. Esse aqui foi no período mais eclético, né, no período ali da Revolução Industrial, segunda metade do século XIX, e por isso foi a primeira construção aqui na Itália onde usa vidro e metal, né, materiais já vindos da Revolução Industrial. Já a Duomo é do período gótico, então foram 500 anos de construção e demorou muito para ficar pronto, enfim. E até uma história de que as pedras não são daqui da Itália, né? Existe esse mito se as pedras são da Itália ou são de Portugal. E é isso, né? Como você sabe aí, meu amor, a história de onde é que a gente tá. É isso aí, vamos lá. Ficaria tranquilamente mais umas 2 ou 3 horas aí dentro só admirando, né? Então a gente olha para a fachada, cada metro quadrado um detalhe, né? Então, e mais do que isso, né? Tudo em pedra, né? Tudo em pedra, período medieval, sem os equipamentos que a gente tem hoje, sem o maquinário, uma CNC, né? Que a gente tem hoje para cortar isso. E olha a perfeição disso, né? A escala, ó, o detalhe do músculo é realmente impressionante, né? Realmente a gente está encantado, impressionado, a gente fica muito feliz com o que a gente vê de arquitetura, né? Mas, cara, visitar uma obra gótica, clássica, enfim, inspira a gente de alguma forma diferente, né? Não só em relação à arquitetura e proposta, mas também de uma forma diferente, beleza? Acho que inspira pra vida, é isso aí. Tamo junto, valeu! Terminando mais um JR no Mundo, agora Itália, né? Então, muito legal, vocês viram nessa edição aí até a Isabela, meu filho, um pouquinho do perrengue da viagem, perrengue chique, né? Mas muito legal. Logo, logo, novos episódios e vamos que vamos. Valeu!